Saudações, prezados amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje iremos discutir a seguinte temática: crianças em situação de rua. E para tal, trago-vos dois convidados, dois intelectuais de tamanha magnitude. À minha direita temos o Dr. Elísio Dista, ele é assistente social, e à minha esquerda temos o Dr. Abiatar Vilanculos, ele é psicólogo. Então, Dr. Dista, como estás? Estou bem. Que bom. Doutora Beata? Estou bem, estou bem. Muito bem. Quero agradecer imensamente por ter aceito o convite de cá estar, de discutirmos, não é, essa temática que, de alguma forma, pode promover os direitos das crianças. Bom, para começar, começamos com o doutor Elísio Dista. O que significa criança de rua? A criança de rua é o indivíduo com idade inferior a 18 anos que vive, neste caso, na rua, ou seja, que tem a rua como seu habitat, como seu sítio para sobrevivência. Okay. A mesma questão para a doutora Beata? Bom, primeiro gostava de saudar os nossos internautas, né? As pessoas que nos assistem nesse exato momento. Estendo a mesma saudação para o meu colega e o moderador. Bom, crianças de rua, não é? Este conceito ele é multifacetado, né? Mas existem, digamos, aspectos em comum, não é? É a criança que se encontra a habitar na rua, né? E que tem como, digamos, o seu habitat a rua, não é? Então, neste contexto, encontramos as crianças que elas usam a rua como sendo um espaço para poder adquirir, digamos, um determinado valor para poder garantir a sua sobrevivência a nível familiar, não é? Então, a essas crianças, elas são crianças que usam a rua como meio ou como um espaço que lhe permite adquirir, digamos, ou que permite garantir a sua subsistência social, não é? Mas elas não vivem na rua, não é? Eles usam a rua, não é? E existem crianças que usam a rua como sendo seu habitat fundamental, não é? Daí que existe essa grande diferença de nomenclatura, né? Crianças na e crianças de rua. Okay. Não é? Então, há essa distinção, mas no fundo são todas crianças que partilham o mundo da rua. Ok, tudo bem. Então, eu acredito que puderam apreciar, não é, o vídeo que nos reportamos sobre as crianças, e as crianças entrevistadas apontaram a violência intrafamiliar como fator que lhes levou a morarem na rua. Então, quais são outros possíveis elementos que podem, não é, influenciar as crianças a buscarem a rua como espaço de sobrevivência, conforme vocês disseram aqui, não é? Que a criança de rua é aquela que habita na rua, não é? Que mora na rua e é menor de 18 anos. Então, o que pode mais influenciar, para além da violência intrafamiliar, as crianças a morarem na rua? Doutor Dista. Sim, este fenômeno de criança da rua na rua é um fenômeno complexo, não é? O que quero dizer que são vários fatores que, de certa forma, concorrem para a ocorrência deste fenômeno. E como já apontou, e como também os que já assistiram o vídeo, a questão de violência intrafamiliar ou violência doméstica, esse é um dos fatores, mas para além da violência doméstica, tem também a nível macro a questão do desemprego, a questão da pobreza, a questão de crianças, nesse caso, que não estão a viver com os pais biológicos, por conta disso, estão a viver com tia, com madrasta, não é? E se formos a ver esses indivíduos, podem não ter um vínculo muito forte, neste caso, com a criança, e por conta disso a criança pode se sentir marginalizada e acabar correndo à rua como, nesse caso, o seu lugar de sobrevivência. Mas vou dar espaço, né, para o colega de lado poder aprofundar mais a questão. Ok, sim, doutora Beatar. Bom, como disse o colega, não é? São vários fatores que levam as crianças a ver a rua como seu habitante, não é? Não é? A questão de violência doméstica, né? Que essa violência doméstica terá o ponto mais alto, que é a questão da disfuncionalidade familiar. Okay. O que é essa disfuncionalidade familiar? Uma família funcional, cada membro da família tem seus direitos, tem seus deveres. Quer dizer, por mais menor que seja, tem seus direitos dentro do esquema familiar como um elemento da família. Não é? Então, quando rompe-se a questão de
dos direitos que o elemento familiar goza na própria família, aí já vem a questão da disfuncionalidade familiar. Então essa disfuncionalidade familiar, ela traduz-se de uma forma em que a criança não encontra o seu espaço a nível da família. Então, esta criança não encontrando o seu espaço a nível de família, ela recorre à rua. Quer dizer, não há atenção para a criança, quer dizer, não há cuidados primários para a criança, quer dizer, não existe uma certa consideração como sendo um elemento familiar. Veja que este caso vai longe, né? Este caso vai longe. Eu tive a oportunidade aqui de poder trabalhar um pouco com este fenômeno e tive a oportunidade de poder fazer um acompanhamento na altura quando eu trabalhava numa organização que tinha como público-alvo crianças em situação de rua. Mas veja a surpresa que eu tive quando eu fui em casa da família, né? Da criança. Era uma família bem estruturada, era uma família que, em termos de posses financeiros, eles estavam bem representados. Não é? Então, ao alto nível, nós recorremos à questão das condições financeiras como sendo um fator primordial para que a criança saia de casa para a rua. Mas esquecemos a questão da funcionalidade familiar. Não é? É daí que você fica a perceber que, olha, aí ficou claro que o que levou essa criança a sair da rua, de casa para a rua, não são as questões financeiras. Não é porque, em termos das questões financeiras, a família estava bem representada, mas em termos da questão da funcionalidade familiar, existia lá um vazio, uma lacuna que não se preenchia. A família não compreendia a criança. Não compreendia a criança. E não compreender a criança levavam que não existia, digamos, essa ligação, essa vinculação, essa funcionalidade familiar. E aí a criança encontrava esse espaço, digamos, a nível da rua, não é? Com os seus amiguinhos, não é? E com as outras pessoas que vivem, que partilham o mesmo espaço da rua. Ok, está certo. E quais são os riscos, não é? Que elas estão sujeitas a morarem na rua? Doutor Dista, quais são os riscos que elas estão sujeitas a morarem na rua? Vários riscos, né? Para começar, são vários, visto que a rua, apesar da criança conseguir, nesse caso, o seu sustento nela, né, de vez em quando, nós percebemos também que existem várias coisas que acontecem nesse caso. Existem vezes, né, que algumas reportagens, até estudos realizados, que apontam que boa parte dessas crianças outras acabam sofrendo questão de atropelamento, a questão de violência mesmo física por parte das outras pessoas. Ou seja, são crianças que passam por muitas necessidades e que por conta disso, de fato, existe um esforço, né, que está sendo feito, tanto por parte da polícia e outras instituições, para exatamente lidar com a questão da violência, a questão de outras situações que essa criança tem sofrido na rua. Ok. Doutora Beta. Sim. Qual era a questão mesmo? Sim. Quais são os riscos que elas estão sujeitas a morarem na rua? Bom, são vários riscos. São vários riscos, começando com a própria proteção da própria criança. Não é? A criança, ela está sujeita a várias, digamos, a várias circunstâncias vivendo na rua, não é? A própria proteção integral não tem tido a proteção. Não é? Não tem tido a proteção, então acabamos vendo esta criança de rua como sendo alguém que está excluído na sociedade, não é? Porque não tem essa proteção familiar, não tem essa proteção, como sendo um indivíduo que deve gozar dos seus deveres e os seus direitos dentro de um Estado de direito, compreende? Então, essa criança é excluída do meio social, não é? Excluída do meio social. E veja que, por detrás disso, nós acabamos desenvolvendo vários estigmas por volta deste menor, não é? Porque nós, por facto de ser uma criança que vive, que partilha o mundo da rua, independentemente das razões que levaram a criança para este contexto, nós já começamos a pensar que, olha, esta criança é uma criança que rouba, não é? Que pode furtar certos bens, é uma criança que não tem respeito, é uma criança delinquente, é uma criança... E nós rotulamos essa criança. E só pelo simples facto de rotular alguém é uma violência, né? Só pelo simples facto de ver uma pessoa com numa perspectiva estigmatória, não é? Ter o preconceito daquilo que é esta pessoa já é uma violência que traduz-se na violência verbal. Então, são vários tipos de violência que podem
ser representados a nível e que são representados na sociedade, não é? Então, o mais cacato de tudo isso é que depois das pessoas aproximarem-se a essa população-alvo, elas acabam percebendo que são pessoas que elas têm sentimentos, elas têm emoções, estás a perceber? E que são pessoas que elas precisam também de viver neste mundo social na qual todos nós partilhamos. Então, acaba despertando o outro lado bom dessas crianças que são julgados pela sociedade por simples facto de estarem a viver no mundo da rua. Então, é justamente isso. Ok, tudo bem. Então, agora vamos tentar olhar um pouco em termos de políticas, não é? Sim, doutor Dista é assistente social e formado em serviço social. O que diz os padrões de proteção social em Moçambique sobre as crianças em situação de rua? Quando nós falamos de padrões de proteção social, estamos a fazer referência a um conjunto, não é, de mecanismos que são adotados pelo Estado, também pela sociedade, não é, para proteger os grupos mais vulneráveis. Mas aqui vamos nos centralizar muito mais na parte estatal, mecanismo de proteção social estatais. Então, o que diz os mecanismos de proteção social estatal sobre as crianças em situação de vulnerabilidade, neste caso? Ok. Primeiro importa referir que, de fato, no que diz respeito à questão de dispositivos legais, existem vários com vista exatamente a lidar com a questão da criança em situação de vulnerabilidade, tanto quanto a criança de rua, que também está em situação de vulnerabilidade. A nível internacional, neste caso, temos a questão da Convenção dos Direitos da Criança, tem a questão da Carta Africana para os Direitos da Criança e Bem-Estar, e a nível nacional temos, nesse caso, há uma lei específica sobre direcionada à criança, nesse caso que é a Lei 7/2008, de 9 de julho, que tem como principal objetivo promover, nesse caso, os direitos da criança e tanto quanto proteger esses direitos. Então, nesta carta vemos muito bem, aliás, nesta lei, está específico, está claro de que a criança tem o direito a viver numa certa família, a ter uma vida comunitária, a participar no desenvolvimento do país, tem direito à educação e várias outras questões. E nesse caso de por qualquer razão, né, porque temos que admitir, como o colega já disse anteriormente, que existem famílias que de certa forma não conseguem, não é, lidar com esta criança, e seja por violência ou por questão de desemprego, visto que a família é um sistema aberto. Então, essa criança pode não encontrar na família aquilo que ela precisa e por conta disso sair. Então, nessas situações, existe também, na mesma lei, nesse caso, um artigo que defende o direito a uma assistência alternativa, nesse caso, a questão dos centros que o Estado tem criado para poder lidar com essa criança. Mas aqui só queria frisar um ponto, que esses centros não podem ser encarados como uma espécie de prisão, onde essas crianças não conseguem encontrar asilo na família, jogamos nesse sítio. Não, lá é muito mais um sítio de passagem, para que assistentes sociais e outros, nesse caso, agentes, trabalhem no sentido de garantir que essa criança, nesse caso, volte à família. Então, só posso dizer que esses dispositivos existem, então podemos aqui discutir até que ponto, qual é o alcance desse dispositivo, o que tem falhado, não sei o que mais. Os dispositivos existem sim, e estão a trabalhar no sentido de garantir que essas crianças possam ter assistência merecida. Ok, mas uma questão de existência, doutor Dista, neste ponto. Dissemos aqui, não é, que a pobreza é um dos fatores que influenciam as crianças a morarem na rua. Será que existe alguma política, não é, direcionada para as crianças em situação de pobreza? Sim, existe. Temos, por exemplo, a política da ação social, né, e estratégia de sua implementação. Não é só direcionada à criança, ela é direcionada a todas as pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas idosas, não sei o que, tanto quanto a criança. Então, significa que essa política também abrange a criança. Só que, já que tocou na questão da pobreza, também queria aproveitar para tentar tecer alguns aspectos que o colega teria referenciado, a questão de problemas dentro da família. Que fique claro de que os problemas na família, por mais que são verificados lá, mas na verdade eles partem de questões que vão além, nesse caso, do escopo da família. Então, a pobreza, o desemprego, porque se chegam nesse nível em que uma criança é acolhida com a tia, depois de repente há alguma briga, é expulso. Alguma vez, quando entrevistas feitas, constatamos que havia tem sido por problemas mesmo de alimentação, uma espécie de exclusão nesse coisa, né? E muitas outras coisas.
Ok, tudo bem. Sim, ainda mesmo neste ponto, não é? Sim, na qualidade de assistente social, como olha para esses padrões de proteção social direcionado, em particular, às crianças em situação de vulnerabilidade? São eficazes? Se fazem sentir? O que tem a dizer? É uma pergunta muito complexa, né? Muito complexa, porque ali tem que apontar eficácia, né? Ter indicadores, né? Até que ponto de fato. Mas o que eu posso dizer é que esforços estão sendo feitos, né, por parte do governo, só que nós sabemos muito bem que o nosso país está, nesse caso, quando nos índices de avaliação, é um país que está numa situação extrema de pobreza, é considerado um país pobre, e por conta disso existem limitações, não é? Na materialização de certas políticas públicas e de assistência social. Mas, repito, o trabalho está sendo feito no sentido de garantir que essas crianças possam ter. Só que, quando se diz respeito aos centros de acolhimento, o que eu pude verificar numa das pesquisas feitas, é que o Estado tem participado mais na fiscalização, tem participado mais em oferecer dispositivos para que aqueles centros possam funcionar, mas, em termos materiais, tem-se visto uma fraca participação do Estado. Ok. Mas o doutor Dista frisou aqui de que tem havido alguma limitação, né? Quais seriam essas limitações? Uma limitação mais óbvia, não é? É a questão de disponibilidade de recursos. Nós sabemos que qualquer política, qualquer lei, para que ela possa de fato funcionar, não basta que haja lá um dispositivo que defenda que o fulano X tem um direito X, a Beltrana tem direito X, tem de haver condições objetivas, condições, como dizer, materiais de ação, né, para que se possa executar tal ação. Então, eu acho que uma das grandes limitações tem sido nesse sentido. Não que o Estado não tenha disponibilizado, mas o que tem se disponibilizado vai aquém do necessário. Vai, ou seja, é pouco, não é? Em função daquilo que se precisa de fato no terreno. Okay. Esta eu considero a grande limitação. Ok, está bem, doutor Disto. Doutora Beata, durante a entrevista, não é? No campo, no terreno com as crianças de rua, sentiu o cheiro de substâncias psicoativas que as crianças já haviam consumido. Isso, na qualidade de um psicólogo, não é? Isto é um perigo para a sociedade ou para as crianças. E quais problemas mentais pode causar? Bom, importa referir que substância psicoativa é toda substância que é toda droga cuja inalada no organismo, não é, modifica o estado da pessoa, não é? Então, bom, as crianças de rua, algumas consomem as substâncias psicoativas, né? E o excesso de qualquer substância psicoativa pode levar a certos problemas psicológicos, como o caso como é que se diz? São vários problemas, na verdade. Podemos ter os problemas esquizofrénicos, não é? Esquizofrénicos, podemos ter a questão, digamos, de indivíduos que podem, digamos, ser indivíduos paranoides, né? Paranoides, o que é isso? A paranoide é um transtorno um transtorno de personalidade. É preciso entender que os transtornos mentais também têm um pouco a ver com aquilo que a pessoa é. Não é? Então, esses transtornos podem, de alguma forma, serem causados. E esses e mais outros transtornos que nós podíamos elencar aqui e que podem condicionar, digamos, o estado do indivíduo. Não é? Então, esses transtornos não só são causados pelo consumo de droga, não é? Mas podem ser causados por outros fatores. Não é? Pode ser a questão por exemplo, a questão do transtorno paranoide que eu acabei frisando, pode ser causado pelo consumo de droga em algum momento, não é? Mas também pode ser causado pela questão de vários fatores, como a questão de como o indivíduo apresenta-se na sociedade, não é? A sua forma de ser, a sua personalidade, não é? A sua personalidade pode condicionar a tipo de transtorno que a pessoa apresenta, não é? Então, tem muito a ver com tudo isso, não é? Tem tudo a ver com tudo isso. Mas há uma questão que eu queria, não sei se posso fazer essa ponta aqui, Sim, não é? pode. Não sei se posso fazer essa ponta com a questão que o colega falava sobre as políticas, claramente. Eu pude perceber que as políticas elas existem, que
temos vários instrumentos legais que de alguma forma elas ajudam, digamos, na transmissão, como é que se diz, na forma em que pode-se lidar com este fenômeno de vulnerabilidade, tendo em conta crianças de rua, crianças vulneráveis a vários níveis ou a vários tratos sociais. Até aí tudo bem. As políticas existem, os instrumentos existem, não é? E perguntava se eles são eficazes, são aplicados, por ali em diante, não é? Mas existe uma versão que aqui não é contada, não é? Por detrás de tudo isso, não é? Porque, ao meu perceber, os instrumentos legais só são considerados existentes se eles são aplicados na sua totalidade e surtem efeitos, digamos, na sociedade, não é? Essa é a minha percepção, não é? O que não tem se verificado, porque não vale a pena desenhar-se um instrumento que não se use, não é? Desenhar-se um instrumento que não se use. É por isso que o Maringula, num dos seus artigos, que ele fala de crianças em situação de rua e situação de vulnerabilidade, ele acaba dizendo que, olha, ele acaba considerando que não existe nenhum instrumento que lida com a questão de crianças de rua em particular. O não existir não quer dizer que o instrumento não está patente, mas é na questão da sua materialização na sociedade. Isso não se verifica. Então, se o instrumento não é materializado, então ele não existe, porque se existisse poderia ser materializado. Então, nessa lógica também acabo malhando a ele que, olha, por falta da verificação e por falta de constatações que nos apresenta, digamos, a execução desses instrumentos não acontece, não é? Existem várias formas em que nós podemos ocupar as crianças de rua na sociedade, não é? Percebemos o dilema em que o Estado tem de poder ter que garantir a segurança e a sustentabilidade de todas as crianças que fazem parte do mundo da rua. É um desafio como um país em via de desenvolvimento, mas é possível poder fazer isso. É um desafio, mas é possível, não é? E o mais caricado é que nem isso consegue se observar. Por exemplo, não é? Constata que a cada dia na cidade de Maputo, ou nas grandes cidades de Moçambique, particularmente na cidade de Maputo, há muitas crianças que fazem-se à rua, não é? Qual é o trabalho que tem sido feito de base, digamos, do Ministério de Criança, de Gênero, Criança e Ação e Social. Ação Social, particularmente a Direção Provincial do Gênero, Criança. O que tem feito para poder lidar com essa situação? A não ser que procuram simplesmente a atualização dos números de crianças de ruas que fazem parte dos centros de acolhimento. Mas, além disso, o que eles têm feito? A fiscalização que o doutor Vista também já fez. Okay. Mas, além disso, o que tem-se feito? Nada que tem-se feito, não é? Então, se não se faz nada, então não existe nenhum instrumento que nos garante isso, né? Não existe. Eu olho que não existe, né? Não existe. E veja que as ONGs acabam fazendo mais do que o próprio Estado, né? E, além de onde as pessoas particulares de boa fé acabam fazendo mais. Existem pessoas que dão aulas às crianças na rua, como ocupação. Poderia ser algo que poderia ser desenvolvido pelo Estado, não é? Por que não criar escolas livres? Por que não criar as escolas onde as crianças estão? Está a perceber? Cria a escola. Seria uma forma de retirar a criança na rua, não é? Para um outro espaço que possa ser convidativo. Porque para a criança sair tem que existir algo que seja atrativo para ele. E se ele não encontra algo que seja atrativo para ele não vai sair. Está a perceber? Então, é preciso que haja essa atração, que haja esse namoro, para que a criança possa abandonar a rua. Não será um processo fácil, não é? Mas é possível, não é? Imagina se há essa possibilidade de criar escolas livres, não é? Ao ar livre, como o exemplo que nós temos vindo a perceber de algumas pessoas de boa vontade que querem fazer isso. Poderia ser uma ideia. Das outras ideias, imagina que se cria, digamos, uma escola móvel, um carro móvel, não é?
uma semana de leitura na rua, não é? Não é? Organiza-se livros de leitura, livros infantis, não é? Tendo em conta que muitas crianças estão na rua, sabem ler e escrever, algumas delas porque já passaram da escola, não é? E organiza-se uma atividade na rua e põe as crianças a ler, põe essas crianças a divertir. Vamos ao encontro de onde as crianças estão. E a partir daí vamos tentar perceber, não é? Qual é o impacto que isso poderá ter? Uma tarde com as crianças nos lugares onde elas vivem. Estás a perceber? No seu habitante, uma tarde com as crianças. Vá lá, fica, leia com as crianças, desenvolva as atividades no seu habitat original. E veja o impacto que isso pode trazer na vida da própria criança. Você estará a convidar a criança para poder abandonar o espaço aos poucos. Não é? E se essas ideias elas podem existir, é possível. Não é? Porque a lei ela está colocada numa perspectiva macro. Não é? A lei que o dispositivo legal que o colega citou, não é? Na sua plenitude diz que garante, digamos, o desenvolvimento integral da criança. No fim, é garantir o desenvolvimento integral da criança. Em garantir o desenvolvimento integral da criança faz-se muita coisa para poder alcançar seus objetivos. Faz-se muita coisa. Então, eu acho que ainda temos muita coisa para fazer quando se fala deste fenômeno de criança de rua. Não é fácil, mas nada faz. Então, se nada faz, eu acho que não há necessidade de existir um dispositivo legal que nada pode garantir, digamos, a operacionalização, digamos, deste fenômeno. Então não existe. Podemos chegar à conclusão que não existe. Doutor Dista, quer dizer alguma coisa? Bem, primeiro dizer que gostei e respeito, nesse caso, a opinião, o ponto de vista do colega, né, em torno dessa questão, não é? Porque ele parte do pressuposto de que se existe um dispositivo legal, mas no terreno não se verifica, né, questões práticas ou em termos de resultados daquilo, então podemos concluir de que não existe, não é? Essa é uma perspectiva, é uma verdade. Mas, como eu teria dito anteriormente, dispositivos legais existem, o trabalho está sendo feito, porém está aquém do desejado. Existe, o trabalho está a acontecer. Mas ele é deficiente. Se é deficiente. Um bom exemplo disso são os centros de acolhimento, abertos e fechados. Então, o que significa que existe um trabalho que está sendo feito, não é? Por parte do governo, com seus parceiros de cooperação, para tentar, nesse caso, tirar as crianças de rua. Há um trabalho que está sendo feito nos tais centros de acolhimento, abertos e fechados, com vista a garantir a reintegração da criança. Não é? Apesar também de se verificar um outro fenômeno, que essas crianças que regressam a casa, outros depois também acabam, de fato, voltando à rua. Mas o trabalho está sendo feito, não é? O trabalho está sendo feito. Ainda neste aspecto, não é? De que existem centros, não é? De acolhimento de crianças, ficam lá mais ou menos 3 a 6 meses em processo de preparação sim, para serem integradas na sua família. Mas, por vezes, essas crianças retornam à rua. Então, a minha questão é, afinal de contas, o que está a falhar? E a outra é a seguinte: quais intervenções devem ser feitas para estancar esse fenômeno? Boa pergunta, porque de fato, se nós queremos resolver um certo problema, temos que partir das limitações, não é? Daquilo que está a acontecer, temos que dar valor àquilo que está sendo feito e percebermos se alguma coisa está sendo feita, não estamos alcançando, então como é que podemos fazer para, partindo dali, nesse caso, para chegarmos até onde nós desejamos. Então, neste problema de reintegrações sociais mal sucedidas, ou seja, crianças que passam nos centros de reeducação, podemos assim dizer, não é? Voltam para casa e depois não voltam à rua. De estudos feitos, não é? Dizem que uma das causas é exatamente a não resolução de causa do abandono. Ou seja, os indivíduos que fazem esse trabalho em centros sociais, que trabalham com estas crianças, juntamente com a família, para garantir o retorno à criança, conversam, não sei em qual consenso chega, porque para que a criança volte à rua, primeiro tem de haver consentimento por parte da família, do centro e, nesse caso, da própria criança. Então, acho que chega-se nesse consenso, mas o problema que levou a criança a ir à rua não se resolve. Se a pobreza da criança volta à rua e encontra a mesma situação que fez sair de casa, naturalmente que essa criança vai de novo voltar à rua, porque não está resolvido o problema. Se é questão de violência, idem. A pessoa que violentava a criança, se calhar, não foi responsabilizada nesse ponto de vista de questão legal, da polícia, não sei o quê. Então a criança chega lá, de novo volta a receber a tarefa. Essa criança de novo volta à rua. Então,
uma das causas é a não resolução, nesse caso, da causa que levou a criança a sair à rua. Uma outra situação é a questão de discriminação por parte da comunidade. Ele apontava que, quando estava a dizer a questão do perfil, né, um pouco dessas crianças, o que se tem visto é que, pelo fato da criança estar na rua, ela acaba adquirindo uma linguagem própria, né, que faz com que as pessoas digam essa criança não tem respeito, essa criança é abusada, é delinquente, tudo quanto mais. Então, quando essa criança volta, nesse caso, à comunidade, outras, né, saem de casa, enquanto talvez subtraíam algumas coisas na comunidade, que quando ela saiu, até era o alívio para a criança, tanto quanto para a vizinhança. Então, quando se retorna a criança, não é? É uma espécie de um alarme, tanto na família quanto na comunidade, que o João, que era o delinquente, já voltou. Então, as pessoas, em vez de procurarem se preocupar se esse João, agora que já voltou, houve um trabalho que foi feito, e nós temos, nesse caso, como comunidade, tanto quanto como família, a obrigação de fazermos alguma coisa para garantir que esse João esteja conosco, não é? Então, as pessoas começam a discriminar. Então, aquela criança, quando não é recebida, não é? Então, acaba voltando de novo à rua. Só para citar um exemplo mesmo, como jeito de conclusão, verificou-se uma criança, não é? No centro de reabilitação juvenil em Grixão, não é? Ainda naquele ato, não é? de trabalho da criança, ela foi, nesse caso, à sala de aulas. Quando desapareceu lá um certo bem, a primeira criança apontada que roubou é aquela criança de rua. Ou seja, qualquer coisa de errado que acontece, o primeiro dedo é apontado para a criança, não é? Que saiu da rua ou que está ainda naquele processo. Então, isso, de certa forma, faz com que a criança acabe voltando à rua, onde percebe estar diante de pessoas que têm uma linguagem própria, que têm hábitos e costumes, que há aquela aceitação. Ok. Então, E a outra questão mesmo, neste âmbito, né? Que intervenções devem ser feitas, então, para estancar todos esses males que a criança encontra ao retornar no seio familiar? em termos de intervenções,